Agora, Lix, em 2016, eu tive a honra de ter feito a sua primeira entrevista em anos, talvez décadas, né? E eu Guitar notei Player. Guitar Player, aliás, foi uma super entrevista, um motivo de orgulho para mim. E eu noto que e naquela época você ainda estava meio assim tímido em relação a palco, a trabalhar de novo com música, mas eu noto, né, que de 2016 para cá você tem ampliado, tem gostado cada vez mais da coisa, tem renovado o seu apreço. E agora, por exemplo, além desse show que com toda certeza já é épico, né, todas as características que a gente falou aqui agora, mas você tem outras coisas rolando na paralela, né, que são assim, que mostram que você realmente voltou ativa de uma maneira mais sólida, né? Você tem aí uma trilha de filme, né? São coisas, inclusive, coisas bem diferentes. Uma trilha de filme, Sim. né? Tem o seu recital e tem também um projeto aí que você está meio que delineando, né? Você me contou isso em off. Então, fala um pouquinho Sim. aí sobre os outros projetos da sua vida atual. Eu tive um imenso, longo período sabático, como as pessoas gostam de dizer, longe assim de atividades musicais em público e tal. Isso começou a mudar lá em 2008, mais ou menos. Voltei a fazer assim alguns trabalhos de trilha sonora para cinema, para teatro, e a minha palestra interativa do Quarto para o Mundo, que o pessoal apelida de workshop. E isso, aos pouquinhos, tem aquela história que eu contei já da minha filha, que um dia chegou para mim e disse: "Ó, papai, sua música é como um pássaro. Se tem asas, tem que voar", né? Olha, Então aquilo ali me marcou muito, né? E ali eu sentia necessidade, como uma flecha, né? Eu me senti obrigado a fazer alguma coisa, assim, e começou com aquela palestra interativa que o meu objetivo era compartilhar uma quantidade imensa de conhecimento e experiência que eu tinha, né? E que pudesse ser útil para outras pessoas. Aí, eventualmente, surgiram situações, eu fui convidado para tocar no show da Tsubasa Imamura, cantora japonesa que canta músicas brasileiras, e ela gravou uma música minha, né, parceria com o Berto, para ser sincero, e ela gravou também uma música original minha, chamada Acalanto de Rua, e também a gente acabou desenvolvendo uma variante de parabólica, nós estava brincando, ela fazendo um sketch singing, sem letra, assim, e a gente gerou uma nova música que a gente chama de Yokata. E aí surgiram assim, eu tive a experiência de tocar com o meu irmão, que eu nunca tinha tocado com ele assim em público. Ele mora na Alemanha, José Rogério, e nós fizemos o recital Só Blues. E nós viajamos pelo país, foi uma mini tour até 2019. E nós tocamos em Brasília, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Porto Alegre. E 2020 nós tínhamos todo um calendário já, porque em 2019 surgiu uma coisa que era uma espécie de confederação de fãs alinhados e dar uma força para acontecer aquelas apresentações, né? Então tem o pessoal de Ribeirão Preto, até de Piracicaba, se eu não estou enganado, tinha dois irmãos assim que iam no workshop de São Paulo, aí a gente foi, já tinha datas marcadas para 2020 e 2020, e aí o meu irmão já tinha comprado a passagem da Alemanha. Aí, cara, pandemia. felizmente ele cancelou, né? Porque ali o mundo perdeu, né, as estribeiras com a pandemia. Ah, Enquanto isso, também nas vésperas da pandemia, a gente estreou um duo com meu amigo Edu Prestes, Transit, que era um duo de canções. É uma viagem entre as sensações humanas, desde a inocência, a ingenuidade, passando pelo assim a decepção, a, a traição, a raiva, a fuga, né? Cada um desses sentimentos humanos retratados por uma canção. Então a gente teve músicas nossas, algumas parcerias, músicas de outros autores,
especialmente alguns lá do sul, né? Nelson Coelho de Castro, o Cláudio Levitan, eh, e assim, e algumas também releituras de parcerias minhas com o Ney Lisboa, e algumas novas, né? Mas aí o que aconteceu? A pandemia travou tudo, e não andou. Nós fizemos só duas apresentações, e aí o que aconteceu? Durante a pandemia eu fiz alguns trabalhos assim de consultoria para a construção de estúdio de gravação, estúdio de audiovisual e tal. E fiz até uma apresentação solo online, coisa que nunca passou pela minha cabeça tocar sozinho até então. Então fiz uma gig pelo YouTube ao vivo, não deixei gravado, porque para deixar claro que era uma coisa ao vivo. Quem assistiu, assistiu, É. e tal. E ali me despertou. Eu também tive, um pouquinho antes da pandemia, eu fui convidado para gravar, para cantar uma canção do projeto da banda que nunca existiu, de São Paulo, a Bequinié. E aí foi muito bacana a experiência. E rolou até uma amizade legal com o Humberto Lira e o Luciano Pissuto, que são os idealizadores, e também com o Zé Cabaleiro, que é uma pessoa maravilhosa, que foi um padrinho do projeto. A, a gente até uma hora que der uma chance vamos fazer alguma parceria. Mas, então, aí chega, depois da pandemia, cara, tem que catar as coisas possíveis. Aí, durante a pandemia, passou muito forte a convicção de que, olha, eu preciso buscar um caminho, como única alternativa, um caminho solo. E aí eu comecei a juntar alguma coisa do Transit, alguma coisa do Licks Blues, e comecei a construir um repertório solo. E eu apresentei isso nessa única gig online, que foi lá em 21, né? E aí, nos anos recentes, eu comecei a apresentar isso. Apresentei no ano passado no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, uma versão só instrumental, só violão e algumas histórias, né? Contando histórias sobre as músicas que eu estava tocando. E também em Montenegro, minha cidade natal, que eu agreguei aquele repertório instrumental, algumas canções, e também a gente cantou alguma coisa até de Engenheiros do Havaí, com o pessoal local cantando, foi muito, muito bacana, assim. E também do ano passado, eu tive essa experiência de gravar, fazer uma coisa que das coisas que eu mais adoro em música, que é gravar trilha original. Assim, não é tanto fazer sonoplastia, efeitos, foleys e coisas, não, é criar um tema musical que tem a ver com aquilo. É. E eu fiz quando eu conversei com a direção, ah, eu, pela temática assim do filme, me ocorreu de fazer uma coisa assim. Primeiro eu pensei, de repente fazer um arranjo, contratar assim um trio de cordas, um quarteto, possibilidades, porque o cinema, qualquer pingo de água pode ser música em cinema, É. né? Mas aí eu tive uma lembrança assim que eu tinha dos anos 70, 80, assistido um filme que era Deer Hunter, o Franco Atirador, que era o Robert De Niro, Christopher Walken, um filme assim, barra pesada sobre a guerra no Sudeste Asiático. E aí, quando vem esse filme, O Franco Atirador, eu, pô, música do John Williams, será que é? Aí eu fui ver, pô, era o John Williams mesmo. E ele toca um tema chamado Cavatina, que é de um compositor inglês, Myers. E o detalhe é o seguinte, é um filme assim, alta produção Hollywood e tal, mas a trilha é um violão só. Depois, em alguns momentos, botaram um fundinho, uma caminha de teclado ali, mas é totalmente desnecessária. Então, aquilo me pensou, no Franco Atirador funcionou. Será que funcionaria aqui? Aí eu mandei, assim, eu vou fazer uma experiência. Eu gravei assim uma amostra naquele tempo que o Instagram permite. Eu acho que hoje já está superado, mas naquela época
quando eu mandei a amostra, era 1 minuto, 59 segundos o máximo de áudio que podia mandar. Aí eu mandei para eles, o pessoal lá dos Estados Unidos. Aí, cara, eles disseram assim, ó, é isso que estava faltando. Porque o filme se chama Queen of Knives e ele é uma sequência de um filme anterior chamado King of Knives, carta de baralho, Aham. né? E aí o pessoal me retornou, nós queremos esse tema para o personagem principal. Ó, que Vai legal. ser o tema do personagem principal do filme. E aí comecei a trabalhar e surgiram assim os momentos com outros personagens. Cara, quase tudo com violão. E olha só como as coisas são interessantes. Eu usei o tema principal, eu gravei com o violão da minha filha, que é um violãozinho piccolo. Ele é um violão pequeno que serve para crianças, é um ótimo instrumento para crianças. E quando a minha filha era criança, eu comprei para ela de presente. Mas passa mesmo a questão infantil, ele tem um som, ele tem um timbre, ele é um instrumento. Eu já fiz algumas gravações também e fica muito, achei muito bonito assim o timbre dele. Então eu usei o tema principal com esse violão piccolo. Claro que eu editei aqui e ali, coloquei um pouco de ambiência, que eu achei adequado. Também gravei algumas coisas com violão de corda de aço. E um momento só eu usei a guitarra elétrica, assim, com um efeito meio flanger, à la Hayden Ashbury, aquela coisa meio psicodélica, que é uma cena que o personagem principal ele é atropelado por uma ciclista. E agora, ficasse, dependendo do resultado, a viagem de fazer muito legal, muito inspirador. Tu tá procurando no escuro alguns caminhos, aí tu encontra aqui, esbarra ali, e a É. coisa de repente vai adquirindo forma, assim. O filme, já, a última informação que eu tive, o filme já tem 34 prêmios pré-circuito. São prêmios em festivais pelo mundo todo. Ele estreou em Nova York, em janeiro no Festival de Londres, ah, Paris, e tem assim premiações de críticos. Ele vai arrejar o mundo em festivais. Ele ainda não entrou no circuito comercial, que deve acontecer agora em breve. Pô, que legal. Pô, tomara que você ganhe algum prêmio aí pela trilha sonora aí. Boa sorte. Que Eu não me legal. preocupo com isso. O que que é esse projeto maior que você está envolvido aí, que eu também estou bem curioso aí. Então, olha, todas as coisas que eu fiz ao longo da minha carreira, assim, elas sempre foram uma coisa que remetia a uma coisa próxima. Sempre foi assim, eu sempre acabava fazendo uma coisa diferente do que eu já tinha feito, assim. Isso foi ao longo dos discos na época da banda, isso foi na época que eu tocava com Ney Lisboa, foi com os músicos que eu toquei, ah, e as experiências que eu tive. Então, ultimamente, por tudo que eu passei, até mais recentemente, me deu assim, isso foi me construindo uma ideia, uma, uma vontade de fazer um trabalho pessoal um pouco menos simples do que o recital Cenéticas que eu faço com voz e violão, com mais alguns instrumentos. E fazer isso com o repertório que eu já tenho delineado, já fiz uma pré-seleção, mais de 40 canções assim possíveis, entre canções próprias ou parcerias, ou até versões, ah, e que pedem na minha sensação assim de querer dar esse depoimento musical, pede uma arquitetura instrumental diferente daquilo que eu já fiz. É uma coisa que não. Baixo, bateria, guitarra, teclado
não é suficiente.